A tese em questão diz respeito ao direito dos segurados da Previdência que contribuíram antes de julho de 1994 de incluir tais contribuições no cálculo da sua aposentadoria. Essa tese contradiz a interpretação que o INSS vinha adotando com base em uma disposição legislativa de 1999, que impedia o cômputo das contribuições anteriores a 1994 no cálculo do benefício. Essa tese passou por diferentes instâncias judiciais até chegar ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, que a acolheu no julgamento do tema repetitivo número 999, realizado pela primeira sessão do STJ, a partir do recurso especial, RESP, número 1.596.203-PR. Com a decisão favorável do STJ, o INSS apresentou um recurso extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal, STF, o renúmero 1.276.977, que foi admitido sob o tema número 1102. O STF julgou o recurso com uma votação apertada de 6-5 a favor da tese dos segurados em 1º de dezembro de 2022, e o acórdão foi publicado em 13 de abril de 2023. No entanto, em 5 de maio de 2023, o INSS opôs embargos de declaração, que são recursos utilizados para esclarecer pontos da decisão ou questionar omissões, contradições ou obscuridades. Portanto, devido à oposição dos embargos de declaração, que tem o potencial de modificar o conteúdo da decisão, pode-se dizer que a questão ainda não está completamente decidida. Os embargos de declaração devem ser analisados pelo tribunal responsável, e o resultado desse julgamento pode trazer esclarecimentos adicionais ou mesmo alterar o entendimento anteriormente estabelecido. A decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, em permitir a revisão da vida toda de aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pode ter um impacto significativo na vida dos trabalhadores aposentados. Aqui estão algumas possíveis mudanças que podem ocorrer. Recálculo dos benefícios. Aqueles que contribuíram com valores mais altos antes de 1994 e tiveram seus benefícios calculados apenas a partir da implantação do Plano Real poderão ter seus benefícios recalculados. Isso pode resultar em um aumento do valor mensal da aposentadoria. Pagamento de valores retroativos. Se a decisão do STF permitir o pagamento retroativo dos valores recalculados, os aposentados que se enquadram nessa situação poderão ter direito a receber uma quantia referente aos benefícios que deixaram de receber no passado devido à exclusão das contribuições anteriores a 1994. Melhoria da renda mensal. Com o recálculo dos benefícios e, possivelmente, o pagamento retroativo, os aposentados podem ter uma melhoria significativa em sua renda mensal, o que pode ajudar a melhorar sua qualidade de vida e proporcionar mais estabilidade financeira. Porém, com a revisão da vida toda, é possível incluir no cálculo do benefício as contribuições realizadas antes de julho de 1994. Isso pode ser vantajoso para pessoas que tinham salários mais altos nesse período inicial de contribuição, pois pode resultar em um benefício maior. A revisão da vida toda ocorre por meio de uma ação judicial, na qual o segurado solicita que o INSS inclua os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo do benefício. Caso a revisão seja deferida pela Justiça, o benefício previdenciário é recalculado considerando todas as contribuições realizadas ao longo da vida do segurado. É importante destacar que a revisão da vida toda não é automática e depende de uma decisão judicial favorável. Cada caso é analisado individualmente, levando em conta as particularidades e documentos comprobatórios apresentados. É recomendado buscar orientação de um advogado previdenciário especializado para entender melhor as possibilidades e os riscos envolvidos na revisão da vida toda e verificar se essa opção é viável e vantajosa para cada situação específica. O tempo de todo o processo, incluindo os recursos e todas as instâncias, pode variar significativamente. É importante lembrar que cada caso é único e pode haver diferentes fatores que influenciam a duração do processo. Alguns dos principais fatores que podem afetar o tempo total do processo são: instância em que o processo está sendo analisado. O processo geralmente começa na primeira instância, que é a Justiça Federal,
e pode ser necessário passar por outras instâncias, como o Tribunal Regional Federal, TRF, e o próprio STF. O tempo de tramitação em cada instância pode variar. Complexidade do caso. Casos mais complexos ou com questões legais mais delicadas podem exigir mais tempo para análise e decisão. Acúmulo de processos. O volume de processos em cada instância judicial pode influenciar o tempo de tramitação. Se houver uma grande quantidade de processos pendentes, isso pode prolongar a espera. Recursos e prazos. Os recursos apresentados pelas partes envolvidas no processo, como o INSS ou os segurados, podem adicionar etapas e prazos ao processo. Cada recurso geralmente requer tempo adicional para análise e julgamento. Devido a essas variáveis, é difícil fornecer um tempo específico para todo o processo, incluindo recursos e todas as instâncias. Pode levar vários meses ou até anos para que um caso seja concluído, dependendo das circunstâncias individuais. É recomendável buscar orientação jurídica especializada para obter informações mais precisas sobre o tempo de tramitação em casos específicos. Aqui estão alguns exemplos de situações em que a revisão da vida toda pode ser vantajosa para quem trabalhou por 10 anos. Exemplo 1. João trabalhou de 1985 a 1995 em um emprego com salários elevados, mas depois passou a ter salários menores. Ele contribuiu para o INSS por mais 15 anos até se aposentar. Com a revisão da vida toda, os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 serão considerados no cálculo do benefício, o que pode resultar em uma aposentadoria com um valor maior. Exemplo 2. Maria trabalhou de 1990 a 2000 em um emprego com salários baixos, mas depois passou a ter salários mais altos. Ela contribuiu para o INSS por mais 20 anos até se aposentar. Com a revisão da vida toda, os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 serão considerados no cálculo do benefício, o que pode aumentar o valor da sua aposentadoria em comparação com a regra de descarte desses salários. Exemplo 3. Carlos trabalhou de 1995 a 2005 com salários altos, mas depois ficou desempregado e não contribuiu para o INSS por mais 10 anos até se aposentar. Com a regra anterior, apenas as contribuições a partir de julho de 1994 seriam consideradas no cálculo do benefício. No entanto, com a revisão da vida toda, os salários de contribuição anteriores a julho de 1994 também seriam incluídos, o que pode resultar em um benefício mais vantajoso para ele. Lembrando que esses são apenas exemplos hipotéticos e que cada caso deve ser avaliado individualmente. A revisão da vida toda requer uma análise detalhada das contribuições e das regras previdenciárias aplicáveis a cada situação específica. É recomendado buscar orientação de um advogado previdenciário especializado para obter uma avaliação precisa e tomar a decisão mais adequada. O INSS pode ter feito esse pedido como parte de sua estratégia de defesa em relação à revisão da vida toda. No entanto, é importante observar que a decisão sobre quem tem direito de entrar com a ação de revisão da vida toda é determinada pelo Poder Judiciário, e não pelo INSS. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu o direito dos segurados de solicitar a revisão da vida toda, permitindo a inclusão de salários de contribuição anteriores a julho de 1994 no cálculo do benefício previdenciário. Essa decisão do STF é válida para os segurados que se enquadram nessa situação, independentemente de quando começaram a receber a aposentadoria. No entanto, é importante destacar que o processo judicial pode envolver recursos e outras etapas, o que pode prolongar o tempo necessário para obter uma decisão final. Portanto, se você estiver considerando entrar com uma ação de revisão da vida toda, é recomendável buscar orientação de um advogado especializado em direito previdenciário para avaliar o seu caso específico e obter informações precisas sobre os seus direitos e as possíveis consequências legais. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar, a te manter informado. Obrigado.